Estamos chegando num condomínio localizado aqui no Campo Grande, em Salvador, e vamos entender o processo de manutenção do paisagismo, porque as áreas comuns agradecem para a nossa boa convivência, não é? Vem comigo. Olá, Wesley, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo ótimo, com você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com o meu aconchego, querendo entender melhor esse processo de manutenção do paisagismo. As áreas comuns, os empreendimentos, os pequenos e os grandes, todos estão muito preocupados com isso, né? É verdade. O nosso trabalho sempre é viabilizar para que pessoas, empresas e ambientes e áreas públicas tenham acesso ao paisagismo e com ele essa manutenção que trará um certo tempo e saúde para todos esses vegetais, essas plantas, aquela biótica que compõe cada um projeto exclusivo da nossa empresa. Mas me conta, você como arquiteto paisagista, vocês criam o projeto também como para as áreas residenciais, né? Da mesma forma, no mesmo esquema, né? Vocês idealizam o posicionamento das plantas, o estudo das plantas de acordo, né, com cada local que ela irá ficar. E aí vocês montam o paisagismo para os condomínios. E como é o processo de manutenção? Assim, quanto tempo? Como é que funciona? Cada projeto tem suas particularidades, então o tamanho, as plantas que foram implantadas, então cerca de 15 a um mês, 15 a 30 dias que vai acontecer essa manutenção de acordo com o tamanho do jardim e a sua biótica. Então aquele solo que necessita de uma adubação, de uma fertilização, com um determinado fertilizante cada uma para uma planta específica, é necessário ali nos 15 em 15 dias. A irrigação tem que ter sempre uma boa manutenção para que não entupa as válvulas e também para que tenha uma técnica mais visual para a gente verificar se há alguma patologia decorrente de uma umidade ou de uma falta de água. Ou seja, ter sempre aquela manutenção diária para vocês também entenderem se a planta está reagindo bem no local que ela foi implantada. Exatamente. Então, cada biótica ela necessita de um acompanhamento para também entender como vai ser o acompanhamento fitossanitário. Como a gente trabalha muito em ambiente urbano, existe a possibilidade de insetos, pequenos animais, formigas, roedores atacarem. Aqui no ambiente é muito comum as formigas cortadeiras, que elas são uma praga em locais de jardins, então elas atacam e destroem jardins inteiros se não tiverem um controle fitossanitário adequado. Assim como cochonilhas, pulgões, largatas, e até ratos, que são roedores, né? Eles se infiltram e destroem ambientes também de jardins e projetos paisagísticos. Wesley, vou me colocar no local do cliente, né? Eu, como cliente, quero contratar a Folhas Urbanas para poder implantar aqui um paisagismo que agrade, que comporte e que tenha um custo-benefício, porque a gente sempre pensa nisso, principalmente quando estamos falando de condomínios, né? Isso tem que se trazer para a reunião de condomínio e sempre trazer um custo-benefício. Como é que fica esse contrato de manutenção? O contrato de manutenção normalmente ele tem 12 meses de periódicos seguidos e aí você pode separar entre semanalmente, que pode ser toda semana, ou pode ser de 15 em 15 dias, ou pode ser mensal, dentre esses 12 meses. E aí o contrato, o cliente vai acordar com a empresa Folhas Urbanas como esse contrato vai decorrer durante esses 12 meses. E dentre esses 12 meses existe toda a manutenção, né, que vai ser feita fitossanitária, vai ter as técnicas de retirada de ervas daninhas, a poda das árvores, a poda das cercas vivas e todo esse controle para que toda a vegetação cresça de forma adequada. Isso eu ia perguntar agora, e também deve ser um prazo para poder as plantas crescerem, porque vocês trazem elas, né, bem assim, bebê, então elas têm um processo. E deve ser também um prazo adequado para poder sentir se a planta se adaptou, né? Exato, ali no primeiro mês é o ponto crucial para a gente entender se a planta está adaptada àquele ambiente. Então esse primeiro
primeiro ano é essencial. Com certeza, né? Exatamente. É o ideal, que contrate a empresa para poder montar o paisagismo e também fazer essa manutenção. Isso, então também depende da localização, da iluminação que bate ali, de como aquele local vai cuidar do seu próprio projeto, de como vai acontecer a rega, tem que prestar atenção muito nisso. E sempre limitando a passagem de pedestres a uma distância segura do jardim, para que não haja um pisoteio ou uma destruição mecânica das folhas, um machucado ou uma patologia decorrente de atrito com as pessoas e animais ao redor. Esse é o Bougainville. Ele se adapta bem a uma planta trepadeira, então ele vai fazer essa proteção, todo esse intermédio entre o pergolado, fazendo essa forração geral aérea. E ele é muito florido, como pode ser visto. E ele é resistente ao sol, ele é resistente ao vento, às intempéries gerais. Então toda essa resistência faz com que ele tenha uma vida útil e demore para iniciar a senescência de forma, né, mais eficaz. E quando você fala trepadeiras, porque elas se agarram a qualquer acessório, por exemplo, aqui a madeira, né? Que elas possam estar, como os muros, seria isso? Apesar desses galhos serem lenhosos, eles serem um pouco mais com esse figurativo de madeira, eles são numerosos, então eles se agarram, eles se adaptam à forma, né, que o pergolado ele impõe, e então ele faz toda essa cobertura natural. Fica parecendo aqueles cachos de uva, sabe? Mas nesse caso aqui, as flores. Exato, assim como as videiras, que são os pezinhos de uva que enramam em tudo e formam esse lindo, né? É o visual, a estética natural. Realmente, a arquitetura realmente remete, né? Exatamente. Folhas Urbanas é uma empresa baiana focada em soluções de jardinagem e paisagismo, agregando para você produtos e serviços personalizados de alto padrão. Criamos e implantamos projetos paisagísticos, fazemos manutenções cuidadosas de jardins e criamos verdadeiras obras de arte botânica unindo a natureza e sustentabilidade com o melhor do design contemporâneo.